Recordações. Se devo me descrever como um poço de sentimentos ou uma escada virada de cabeça para baixo? Óbvio, tanto faz em que posição ela está. Será sempre uma escada. Terá sempre a mesma finalidade de se subir ou descer. As recordações do tempo em que eu a amei vêm à tona dias e noites, instantaneamente, quando eu menos espero. Preciso descrever esse romance, de peso extinto, detalhadamente, do dia em que começou ao dia em que alguém ali partiria. Eu sempre fui um rapaz anormal, diferente, taxado louco, pois nunca tive medo de dizer o que pensava para quem quer que fosse a pessoa. Quando me vinha à mente algo que eu não poderia esperar que implodisse dentro de mim, eu simplesmente dizia, desabafava, escarrava. Foram milhares os pensamentos que expus e defendi, com uma força que até mesmo eu desconhecia. Secretos eram apenas os que se referiam ao amor. Eu dizia tudo o que pensava, mas jamais o que sentia. Eu era um jovem romântico, sonhador, repleto de expectativas para o futuro. Sabia que, apesar das dificuldades passadas ao longo dos meus relacionamentos desastrosos com dezenas de garotas, chegaria, enfim, o dia em que nada daquilo que eu sentia seria em vão. Eu, enfim, me depararia com aquela que me entenderia, que aceitaria o que sou sem pestanejar. Uma garota tão louca quanto eu. Tão desastrosa, fiel, desiludida e tola quanto eu. Por motivo de desaprovação, fui pulando de braços em braços, de amigo em amigo, de sonho em sonho, de tempo em tempo, cada vez mais distante de mim mesmo, do que eu realmente sou. Fui perdendo a minha capacidade de ser sincero. Fui guardando dentro de mim até mesmo o que não seria capaz de ferir sequer uma mosca. Não era mais eu naquele corpo encardido. Digo encardido porque a pessoa que não se livra do que lhe amarga é como uma pessoa que não toma banho, uma pessoa que não se livra das infecções causadas pelo sentimento desumano do dia a dia. Essa história, incrivelmente baseada em fatos reais, cujo eu invento neste momento com facilidade, se passou naquele dia 20 de agosto de 2006, em uma cidadezinha no litoral norte de São Paulo. Ela estava me deixando. Era o dia do seu aniversário. Naquela noite indescritivelmente horrenda, eu tive como a oportunidade de um presente, lhe escrever um poema. Essa foi a única forma que encontrei de descrever meus sentimentos por ela. Eu acreditava naquele dia que aquilo lhe importava, que um desabafo meu lhe faria feliz naquele momento tão especial. Peço desculpas por ter me distraído e começado este romance fajuto, pelo que para todos seria o fim. Mas é que foi mesmo no fim de tudo, entre eu e ela, que a minha vida começou. Mas se para quem ouve isto é mais cabível narrar este caso real, em sua ordem original para que tudo fique mais claro, então o narrarei assim. Mas peço também perdão desde já pela minha falta de tato, pois em momento algum terei remorso de narrar detalhadamente os fatos ocorridos durante esses 7 dias. Eu me encontrava perdido, não sabia o que sentir, o que dizer, o que ser. Nada fazia sentido. Eu era um rapaz aparentemente felizardo, pois tinha desde pequeno herdado uma bela casa do meu pai. Mas esse pai faleceu, justamente naquele ano em que eu nascia. Creio que todos concordariam caso eu expresse a preferência por um pai presente todos os dias da minha vida, ao invés de uma casa que, de presente, me custou muito caro. Eu queria era o meu pai. Eu chorei por diversas vezes por ser quem eu era, por sentir as coisas com tanta intensidade como eu sentia. Eu era a personificação de uma tempestade em copo d'água. Qualquer coisa me feria, desde um vendaval mal direcionado a uma tarde que se deixava morrer minguada. Por que ter esperança se a esperança não passava de uma palavra diminuída pelo fato de que eu estava proibido de ter esperanças? Por que eu deveria esperar o que jamais viria ao meu encontro? Pelo que jamais eu poderia ir de encontro? Eu não podia. Eu a conheci uma semana antes do seu aniversário. Por acaso, e não por acaso, me apaixonei.
Foi a sua beleza. Foram seus olhos azuis que me puxavam cada vez mais para perto dela. Sua pele aturdida por nada mais que algumas peças simples de roupa. Seus lábios, um pouco parecidos com os meus. Seu sorriso incapaz de mentir. E mais, e mais, e mais. O motivo foi a pessoa dentro daquilo tudo. Seus sonhos coincidiam com os meus, também sua história, e até mesmo a intensidade dos seus sentimentos. Em pouco tempo, fomos descobrindo o que ambos tínhamos de melhor. Eu, com facilidade, conseguia escrever alguns versos de pouco valor, mas importantes, pois de forma alguma mentiam. E ela desenhava. Não, minto. Ela não apenas desenhava. Ela expressava sentimentos sem precisar de palavras. E quando foi preciso que naquele dia exótico, que cada um fosse para o seu lado, um toque de mão inesperado aconteceu. E por alguns segundos, pudemos sentir um ao outro. Não ficou claro se no dia seguinte nos encontraríamos novamente. Eu queria muito, e ela partilhava do mesmo desejo, da mesma necessidade de acabar com as dúvidas que nos cercou durante toda aquela noite. Aquela noite longa, em que ambos não conseguimos dormir. O dia seguinte veio como uma pesada luva de boxe de encontro ao meu peito. Descobri que aquele anjo namorava outra pessoa. Eu não soube o que fazer naquele momento em que a vi com um rapaz que eu jamais havia visto antes. Senti aqui dentro do peito uma mistura de ódio, dor e ciúme. Ao perceber minha presença, ela procurou uma forma discreta de vir me falar. Mas quando finalmente conseguiu, eu já estava longe demais para que ela me alcançasse. O máximo que ela conseguiu foi gritar algo que eu não entendi e que eu, triste e confuso com aquilo tudo, nem fiz questão de entender e sumi da sua vista. Ao chegar em casa, já não aguentando mais segurar as lágrimas, chorei como se estivesse acabado de perder tudo que fizesse sentido na minha vida. Ela não poderia ser tanto. Não faziam sequer 24 horas que eu a conheci. Mas eu não tinha ninguém. Então aquilo que para tantos seria pouco, para mim era inestimável. No terceiro dia, eu ainda sentia doer em meu peito aquele acontecimento. Eu já deveria ter me acostumado com esse tipo de coisa, mas não me acostumava. Era pancada, seguida de mais pancada, e eu nunca calejava. Eu era fraco, pobre, patético. Triste, no dia seguinte, eu quis vê-la. Então, voltei àquele lugar sombrio, e ao chegar lá, desnorteado, fui surpreendido pela presença, ainda tocante, da menina que no dia anterior me causou a pior das piores dores que um ser humano possa sentir. Ela veio ao meu encontro, calada, e ao parar diante de mim, esperou que eu dissesse alguma coisa. Eu não lhe disse nada. Decepcionado e com o peito acelerado, eu me virei. Então ela pegou a minha mão, me puxou como se me chamasse em sua direção e me pediu, com seus olhos, por um beijo. E eu a beijei, sem pensar nas consequências, sem me preocupar com o que realmente estava acontecendo. Quando me dei conta do que eu tinha acabado de fazer, percebi que seus olhos estavam úmidos. Eu lhe perguntei o que havia acontecido, e ela, após alguns segundos, me respondeu que não parava de pensar em mim. Disse, por incrível que pareça, que me amava. Eu fui obrigado a acreditar, pois tudo indicava que eu partilhava do mesmo sentimento. Ela me pediu que voltasse no dia seguinte. Assim fiz, e fiz no outro dia também. Fomos nos conhecendo pouco a pouco, o suficiente para um perceber que o outro era a parte que lhe completava. E nos beijávamos, nos abraçávamos, ríamos um para o outro, pelo outro, e nos lambuzávamos de doces, tomávamos refrigerantes na mesma garrafa aturdida de 2 canudos coloridos. O tempo voava. Mas no 6º dia, ela decidiu que deveria me dizer a verdade. Ela era comprometida. Eu já sabia disso, pois tinha flagrado ela com ele dias antes. Mas tudo ia tão bem que eu evitava tocar no assunto. Ela disse que não o amava, nunca o amou. Lhe prometeu casamento por pena, pois ele sempre a amou e estava muito doente.
Ela não tinha coragem de abandoná-lo naquele estado. Eu tentei convencê-la do contrário. Implorei-lhe que seguisse seu coração. E seu coração, provando ser mais bondoso do que eu imaginava, a guiou a, naquele momento, me dizer adeus e voltar aos braços daquele que ela acolheu. Mesmo hoje, 3 anos após o fim da nossa história, o dia do seu aniversário, nada seria capaz de trazê-la de volta para mim. Aquela não foi apenas mais uma semana. Foi a semana em que eu aprendi a ter esperança na vida. Até então, eu pensava que meu amor jamais fosse refletido. Mas ali foi. Eu nunca vou entender o que realmente aconteceu.